Senhor presidente, hoje eu entendo por que não fui indicado para a CPMI do Cachoeira. Talvez as pessoas que me falaram tenham razão, que eu sou um pouco inflexível e talvez não saiba relevar algumas coisas. E não sei mesmo, quando o assunto é sério como esse. Ontem eu estive em São Paulo, representando a comissão do Plano Nacional de Educação em São Bernardo do Campo. Não estive presente, apesar de não participar oficialmente da CPMI, eu estou fazendo questão de participar das reuniões. Mas ontem não tive essa oportunidade. Provavelmente não teria nem dormido essa noite se tivesse participado. Senhor presidente, o que aconteceu, que eu vi nos jornais de hoje, na reunião de ontem, e que um jornalista do SBT Brasil, que eu parabenizo, anunciou para todo o Brasil, é uma coisa muito séria. Essa casa não pode relevar essas coisas. Olha o que está aqui, senhor presidente, que foi anunciado nos jornais de ontem. O líder Vacareza, que até poucos meses atrás era o líder do governo nessa casa. Olha o que diz aqui o líder Vacareza ontem na reunião da CPMI. Abre aspas, ligando para o Sérgio Cabral, governador do Rio. A relação com o PMDB vai azedar na CPI, mas não se preocupe, você é nosso e nós somos teu, escreveu Vacareza numa mensagem ao governador Cabral. Não é possível. Isso aqui não pode ser coisa séria. Isso não pode passar em branco nessa casa. Acho, inclusive, isso aqui, provavelmente alguém deverá levar isso para o Conselho de Ética, porque isso não é papel de um deputado fazer. Essa CPMI não pode virar pizza na primeira semana, praticamente, de funcionamento. Dizer que a Delta vai ser fiscalizada apenas no Centro-Oeste, eu acho que não tem ninguém nessa casa que conhece, que leu tanta coisa quanto eu. Inclusive, a partir de segunda-feira, vou fazer novos pronunciamentos, porque consegui, de uma empresa aqui do Distrito Federal, um sistema de busca e, através de pesquisa, dá todo um diagnóstico daquilo que foi escrito, que foi dito durante as gravações e tudo aquilo que foi vazado. Evidentemente que eu não tenho acesso, como não faço parte da CPMI, não tenho acesso lá ao labirinto que foi aberto, lá uma sala para que os deputados pudessem ler e ouvir o que foi mandado pelo Supremo. Mas como hoje nada fica escondido, praticamente todo o material que lá está, já está também na internet, e tivemos acesso naquilo que foi vazado. E só naquilo que foi vazado já é mais do que suficiente para abrir e ouvir muito mais do que foi definido ontem. Não é nenhuma devassa, como foi dito, não é que fiscalizar tudo é uma devassa, nada disso, está muito claro. São 4 bilhões de contratos, não é possível que 4 bilhões de contratos não é suficiente para que a gente possa, de fato, quebrar sigilo e analisar as contas da Delta a nível nacional. Não tem como analisar só filial, isso não existe. Só no Rio de Janeiro foi 1 bilhão e 400 milhões, e muitos desses contratos do Rio, sem licitação, dispensa de licitação, emergencial. Pelo amor de Deus, espero que essa casa não incorra nessa questão, não incorra com relação a essas questões que foram levantadas ontem. Infelizmente não pude estar presente, porque eu estava num assunto até muito mais importante, que é o Plano Nacional de Educação em São Bernardo do Campo. Mas fiquei estarrecido e eu espero que isso que aconteceu ontem não fique da forma como normalmente acontece. Outra coisa, é inadmissível não chamar aqui na CPMI os governadores. É inadmissível. Existe até demais elementos, mais que suficientes,
Não é indícios, não, já tem provas aqui. Tem que chamar o senhor Pagou aqui sim. Pagou esteve aqui, negando uma série de coisas, depois deu uma entrevista numa revista nacional, dizendo muita coisa que é muito importante neste momento, principalmente em função da Delta, apurar. Então vamos ver o que acontece semana que vem, e eu espero que não passe em branco uma situação como essa do líder do governo, que saiu agora recente, mandar uma mensagem para o Sérgio Cabral, que isso aqui, acho que o Brasil todo está estarrecido de ver um líder como Vacarezza mandar uma mensagem como essa, que não é brincadeira, não. As atitudes que aconteceram ontem, em termos de votação, reflete o que está na mensagem. Se fosse brincadeira, teriam sido aprovadas a convocação do seu Fernando, da Delta, dos governadores, Sérgio Cabral e outros, mas é inadmissível uma mensagem como essa. Mas quero ainda, com relação a isso, senhor presidente, aqui ontem, olha o que aconteceu em Brasília, parece que em função da minha viagem, né, aconteceu de tudo. Ontem, no Diário Oficial do Distrito Federal, apareceu, senhor presidente, um termo aditivo da Delta. Olha que absurdo, está aqui no Diário Oficial do Distrito Federal, um termo aditivo do contrato entre o SLU, Serviço de Limpeza Urbana, e a Delta Construções. É brincadeira. E o governo teve a cara de pau, porque esse governador tem cara de pau, de dizer que não sabia. Ora, pelo amor de Deus, se não sabia tem que sair, passa para outro. Como é que deixam os seus assessores publicar no Diário Oficial um aditivo no momento até de uma reunião da CPMI com relação à Delta? Depois diz que não, que esse termo aditivo não envolve recurso. É brincadeira, é achar que a população é ignorante, é brincar com a sociedade, é brincar com coisa séria. Como recentemente disse que não sabia, os servidores da SEB entraram em greve, ele disse que não sabia, não tinha sido comunicado, ficou sabendo pela imprensa. Como ficou sabendo pela imprensa, pelo G1, a publicação do aditivo da Delta. E eu quero aqui reforçar as minhas palavras, está aqui, consegui cópia das denúncias que saíram na imprensa, de doações que fiz na época, me acusando. Este governo não vai me intimidar com acusações falsas, sumindo documento, fazendo denúncia em cima de e-mails de pessoas que não existem, e-mails de 2010 que foram arquivados porque não tinha prova nenhuma, até porque são coisas absurdas. Até o nome da minha esposa que coloca nesse e-mail é outra pessoa. Então, se fosse sério este governo, essa transparência que tem no DF, só de olhar que a minha esposa tem outro nome completamente diferente, já teria descartado isso. Eu fui diversas vezes perseguido aqui, inclusive tentando caçar o meu mandato, plantando coisas ainda na época da campanha, coisas que não fiz, e provei, tenho documentos de pessoas que foram contratadas aqui na Câmara Federal, que trabalhava para um outro deputado, plantando coisas para tentar caçar o meu mandato, não conseguiram. E agora vem requentar essas coisas que já deveriam estar arquivadas, coisas absurdas. Eu quero dizer que mesmo este governo, tendo a Polícia Civil, evidente que eu não posso generalizar, são alguns, mas a máquina pública hoje está a serviço deste governo. Falei hoje de manhã, antes de vir para cá, eu tive uma palestra, uma abertura, sobre exatamente a lei que Vossa Excelência acabou de falar aqui, que é importantíssima, da questão da transparência, das informações com os contadores, e tive a oportunidade de dizer isso. A Secretaria de Transparência, a CGU, não pode estar ligada ao Executivo, a serviço do Executivo. A CGU, as Secretarias de Transparência, elas têm que ser independentes, não pode fazer apenas o que os governos executivos mandam. Isso é fundamental para a democracia. E não vou me intimidar com essas acusações montadas deste governo, vou continuar denunciando tudo isso, e dizendo e reafirmando e comprovando que é uma quadrilha que está aqui no Distrito Federal governando a nossa cidade. Não vou, enquanto não me provarem o contrário.
Então, senhor presidente, eu quero dizer da importância dessa lei da informação. É muito difícil você conseguir as informações completas nesse país. E eu acredito que com essa lei isso deve melhorar muito. E temos que aperfeiçoar, porque também a máquina pública não está preparada para dar as informações que são necessárias. Precisamos mudar a legislação, inclusive, da contabilidade pública, que falta melhorar, como já avançou bastante o setor privado, as transparências das ações que são feitas nos balanços contábeis da contabilidade pública, rever a lei 4.320, mudar a lei das licitações, colocar a coisa online em termos de informação. E disse hoje, numa palestra que fiz para mais de 300 contadores, da importância da classe contábil nas sugestões e nas ações propositivas de dar transparência à contabilidade pública, principalmente. Então, eu espero que nós possamos aqui nessa casa contribuir com técnicas contábeis, administrativas, no sentido de que a população possa online acompanhar as execuções, tanto orçamentária, financeira, saber exatamente o que está sendo feito. Pude participar e falar muito ontem, lá em São Paulo também, em outra reunião, sobre a PEC 10, que ela tem um papel fundamental. A PEC 10 exige do Executivo, dos prefeitos, dos governadores, do presidente da República, que no prazo de 120 dias após a posse, que apresente o plano de metas com prazo, com valor, para que a sociedade possa acompanhar passo a passo aquilo que foi prometido durante as campanhas. É inadmissível ainda, tanto no Legislativo quanto no Executivo, promessas durante a campanha que depois são totalmente abandonadas, desprezadas, e aí vem as consequências que nós estamos passando aqui no Distrito Federal. Promessas feitas aos professores, que ficaram 47 dias de greve, que está sujeito a voltar para a greve novamente, porque mesmo após a outra promessa que eu já tinha alertado, até hoje não foi encaminhado nada, e daqui a pouco estão de greve novamente. Os policiais totalmente desmotivados, porque a expectativa que foi criada durante a campanha foi muito grande, e agora não cumprem aquilo que prometeram. Ontem eu disse lá para mais de 3.000 gestores das escolas públicas municipais que a educação é unanimidade no discurso, mas quando fala em recurso, não é. E disse a eles, se eles não estiverem aqui a semana que vem, pressionando os deputados para votar o Plano Nacional de Educação, os 10% do PIB para a educação, nós vamos passar mais 10 anos de atraso na educação básica desse país. Então, a presença nessa galeria, a presença nas comissões, 500, 1.000 pessoas pressionando, aí nós vamos conseguir, de fato, evitar futuras greves e aprovar realmente recursos para botar uma educação de qualidade para todos, que é o que esse país precisa. Na votação dos royalties do petróleo, se não colocarmos pessoas aqui para exigir que este recurso vá para a educação, ciência e tecnologia, esse país tem, de fato, negado um futuro melhor nessa era do conhecimento. Então eu quero aqui, mais uma vez, até implorar a população do DF, que está aqui, para vir aqui a essa casa, na terça, concluir definitivamente, senhor presidente, mas na terça-feira, dia 22, nós começaremos a votar os destaques do Plano Nacional de Educação. E nós temos 3 pontos básicos. Primeiro, os 10% do PIB. Segundo, quem vai pagar a conta? Eu vi ontem lá em São Paulo, é impossível os municípios pagarem a conta como já estão pagando, sem ter realmente o retorno, sem ter a participação nos impostos e principalmente nas contribuições. E a questão das metas intermediárias, nós temos que ter metas intermediárias para a sociedade acompanhar no dia a dia, ano a ano, o que está sendo feito na educação no Brasil. Então eu quero aqui apelar para terça-feira,
estejamos aqui, pais, professores, alunos, pressionando para que os deputados votem a favor do Plano Nacional de Educação para melhorar e dar oportunidade para as crianças desse país. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.